Meu nome é Ana, tenho 30 anos e estou casada com Marcos, de 33 anos. Estamos casados há 3 anos, mas já estamos juntos há 6. Durante esse tempo, conheci bem a família dele e me dei bem com a maioria deles, exceto por sua irmã mais nova, Bianca, de 27 anos. Bianca sempre foi o tipo de pessoa que muitos chamariam de mimada. Sendo a caçula de 3 filhos e a única menina, seus pais a trataram como uma princesa desde a infância. Essa dinâmica se estendeu até sua vida adulta. Embora seu pai e o outro irmão de Marcos não a tratem de forma diferente dos demais, sua mãe, e em certa medida, Marcos ainda mimam. Bianca se acostumou a ser o centro das atenções, e seu comportamento egoísta e infantil continuou mesmo depois de adulta. Desde que a conheci, Bianca nunca gostou de mim. Talvez porque eu não a tratasse de forma especial ou diferente dos outros membros da família. Nunca achei que deveria fazer isso, pois sempre acreditei que todos devem ser tratados com igualdade e respeito. Por conta disso, nosso relacionamento sempre foi tenso. Ela mantinha uma atitude fria e distante quando eu estava por perto, mas isso nunca me incomodou tanto, pois via que ela era uma mulher adulta agindo como uma criança mimada que não suportava não ser o centro das atenções. Quando começamos a frequentar mais as reuniões de família, percebi um padrão. Bianca sempre era a primeira a ser servida, a primeira a escolher onde se sentaria, e todos os pedidos dela eram prontamente atendidos, por mais inconvenientes que fossem. Se ela decidisse mudar os planos de última hora, todos se ajustavam sem questionar. Mesmo quando não era o centro da situação, ela encontrava uma maneira de redirecionar a atenção para si. No início, eu não me incomodava com isso, mas, com o tempo, fui percebendo que, quando ela estava presente, minha opinião ou presença parecia ser ignorada. O que mais me desconfortava era perceber que, até nas situações mais sérias, Bianca conseguia desviar o foco com algum drama ou exagero. Se alguém a criticava, por mais sutil que fosse, ela reagia de forma exagerada, como se tivesse sido profundamente ofendida. E claro, todos acabavam se desculpando, mesmo que não houvesse motivo real para isso. Eu sabia que qualquer tentativa de aproximação seria em vão. Toda vez que tentei me conectar com Bianca, ela me tratava com frieza, como se eu não tivesse valor. Mesmo assim, Marcos sempre insistia que eu continuasse tentando. Ele acreditava que, como família, eu deveria fazer mais esforço para me aproximar dela. Ele sugeria várias vezes que eu tentasse ser amiga de Bianca, mas, depois de tantas tentativas falhas, ficou claro para mim que Bianca não estava disposta a mudar. Eu amava Marcos e me dava bem com o restante da família, e isso, para mim, era o suficiente. Apesar de ele não gostar da minha decisão de me afastar, acabou aceitando. Ainda assim, ele continuava priorizando Bianca em muitas situações. Ele a tratava como alguém especial, e isso começava a afetar nosso relacionamento de formas que eu não esperava. A dinâmica familiar era complicada. Enquanto eu me esforçava para manter um relacionamento saudável com todos, Bianca parecia determinada a manter uma barreira entre nós. Sua atitude egoísta e a forma como manipulava aqueles ao seu redor criavam um ambiente desconfortável. Mesmo assim, eu estava decidida a não deixar que isso afetasse meu casamento com Marcos. No fundo, eu esperava que, com o tempo, as coisas melhorassem entre mim e Bianca. Talvez, eventualmente, ela percebesse que eu não era uma ameaça e que poderíamos, pelo menos, coexistir pacificamente nas reuniões de família. No entanto, à medida que os anos passavam, essa esperança começava a diminuir. 2 semanas atrás, algo aconteceu que abalou profundamente a confiança que eu tinha em Marcos. Era o aniversário de Bianca, e eu já esperava que ele fosse fazer algo especial para ela, afinal, sempre a tratava como uma princesa. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele dia. No meio da festa, com todos reunidos, Marcos entregou a ela um presente extravagante, um conjunto de joias de $25.000. Meus olhos mal acreditavam no que eu via. Bianca, claro, ficou extasiada, e todos ao redor não paravam de elogiar a generosidade de Marcos. Eu, por outro lado, mal conseguia disfarçar o choque e a indignação que estavam crescendo dentro de mim. Nós havíamos combinado que daríamos a Bianca um presente simples, algo dentro das nossas possibilidades,
e eu até tinha levado esse presente comigo para a festa. Era algo que escolhemos juntos, algo mais simbólico, mas que achávamos adequado para a ocasião. Contudo, ali, diante de todos, Marcos a surpreendeu com aquele conjunto de joias caríssimo, completamente fora do que havíamos combinado. A sensação de traição me atingiu em cheio. Não era apenas o valor exorbitante do presente que me incomodava. Era o fato de que ele tinha quebrado nosso acordo, tomado uma decisão tão importante, que impactava diretamente nosso futuro, sem sequer falar comigo antes. Tentei manter a calma durante a festa, mas, por dentro, sentia como se algo estivesse se quebrando. Aproveitei um momento em que ficamos a sós e pedi para conversar com Marcos. Minha voz tremia. Enquanto eu perguntava a Marcos como ele havia conseguido dinheiro para comprar algo tão caro, já que havíamos combinado de dar um presente modesto, ele me confessou, com a maior naturalidade, que havia retirado $25.000 da nossa conta poupança conjunta. Meu coração disparou. Aquela conta era sagrada para nós, havíamos decidido usá-la apenas para o nosso futuro, como o sonho de termos um bebê. E ele simplesmente pegou uma quantia tão alta para dar um presente à irmã, sem ao menos me consultar. A sensação de traição e decepção foi tão profunda que eu mal conseguia falar. Perguntei, confusa, porque ele não havia me contado nada antes. Foi então que veio o segundo golpe. Ele havia desativado os alertas bancários para que eu não fosse notificada da transação, sabendo que eu raramente verificava meus e-mails. Ouvir isso me devastou. Ele não apenas fez algo errado, ele planejou para que eu não descobrisse. Marcos tentou justificar suas ações, dizendo que havia conseguido um grande projeto no trabalho e que, em poucos meses, o pagamento cobriria tudo. Ele falava como se tivesse feito aquilo por uma boa causa, como se o presente para Bianca fosse algo inofensivo. Mas eu só conseguia pensar em como ele me excluiu de uma decisão tão grande e em como ele me enganou. Senti as lágrimas querendo escapar, mas me recusei a chorar na frente dele. Com a voz trêmula, disse que o que ele fez foi desonesto, que ele havia quebrado nossa confiança. Em vez de reconhecer a gravidade da situação, ele continuou justificando. Era só um presente para alegrar o dia dela, disse, como se isso fosse mais importante do que o que estávamos construindo juntos. Naquele momento, durante a festa de aniversário de Bianca, enquanto ele explicava o que havia feito, tudo ao meu redor parecia em câmera lenta. Voltei para a festa, mas era como se eu estivesse ali apenas fisicamente. Não conseguia olhar para Marcos, e a mágoa crescia dentro de mim a cada segundo. Bianca, por outro lado, irradiava felicidade, caminhando de um lado para o outro, exibindo as joias para todos, sorrindo, recebendo elogios e agradecendo a Marcos repetidamente. Cada sorriso dela era um lembrete cruel do que eu acabará de descobrir. Enquanto Bianca se vangloriava, meus pensamentos voltavam para nossos aniversários de casamento. Nos últimos 3 anos, Marcos sempre me deu presentes simples e modestos. Eu nunca questionei, porque acreditava que estávamos economizando para o futuro, para termos uma família, uma vida mais estável. Eu não precisava de presentes caros, pois pensava que estávamos construindo algo maior. Agora, vendo ele gastar uma fortuna sem nem ao menos me consultar, a dor era profunda. Ele nunca havia feito algo assim por mim, e a justificativa era sempre a mesma: estávamos economizando. Mas, para Bianca, ele não hesitou. Quando chegamos em casa, a tensão entre nós era insuportável. Eu precisava entender como ele pôde fazer aquilo. Como você pôde gastar tanto dinheiro sem me consultar? Perguntei com a voz trêmula. Você sequer pensou no impacto disso no nosso futuro? Estamos economizando para ter um bebê. Como pode ignorar tudo isso? Marcos, tentando manter a calma, respondeu defensivamente. Eu sei que foi muito dinheiro, mas o pagamento do projeto vai chegar em alguns meses. Vamos recuperar. Eu só queria fazer algo especial para Bianca, sabia que isso faria o dia dela. Eu não conseguia acreditar. Isso não é só sobre o dinheiro. É sobre o nosso futuro, sobre a vida que estamos construindo. Você gastou aquela quantia como se fosse insignificante. E sabe o que mais dói? Eu sempre estive satisfeita com os presentes simples,
porque acreditava que estávamos economizando para algo maior. Mas agora você gasta $25.000 com Bianca, sem hesitar, sem me consultar. Marcos suspirou, já irritado. Eu sou o irmão mais velho, Ana. Sempre cuidei da Bianca. Ela estava falando dessas joias há semanas. Você não entende porque não tem irmãos, mas eu sempre quis fazer o melhor por ela. Essas palavras me atingiram em cheio. Isso não tem nada a ver com eu não ter irmãos, Marcos. Somos casados, e você deveria ter me consultado. Você nunca gastou algo assim comigo, mas com Bianca, fez sem pensar 2 vezes. E ainda escondeu isso de mim, desativou os alertas bancários. Como espera que eu confie em você depois disso? Ele ficou ainda mais nervoso, tentando se justificar. Eu não fiz nada de errado. Só queria fazer algo bom para minha irmã, e você está exagerando. Isso é temporário, não perdemos todo o nosso dinheiro. Quando tentei retrucar, ele explodiu, me chamando de estúpida e irracional, e mandou eu calar a boca, como se minhas preocupações não tivessem importância. Minha raiva e tristeza aumentaram. Você está sendo egoísta, Marcos. Eu te amo, mas está colocando os caprichos da sua irmã acima do nosso futuro. Isso não é temporário. A confiança entre nós foi quebrada, e o impacto vai muito além do dinheiro. Aquela noite terminou em silêncio. Eu estava emocional e mentalmente exausta. Algo fundamental entre nós havia se rompido, e eu não sabia se seria possível consertar. Alguns dias após nossa acalorada discussão sobre o presente de Bianca, Marcos voltou para casa com uma expressão abatida. Algo estava claramente errado. Antes que eu pudesse perguntar, ele me chamou para uma conversa séria. Ana, aconteceu um problema no trabalho, ele começou, visivelmente preocupado. Meu coração apertou, eu não sabia o que esperar. Marcos então me contou que o projeto no trabalho, o mesmo que ele havia mencionado para justificar os $25.000 gastos no presente de Bianca, tinha sido cancelado. O cliente que ele acreditava trazer um grande retorno financeiro havia decidido fechar o contrato com outra empresa. Isso significava que o pagamento que ele estava esperando para repor o valor retirado da nossa conta poupança não viria mais. Ele havia contado com esse dinheiro para cobrir os $25.000 que tirou da nossa poupança, e agora, com o cancelamento do projeto, ele estava em apuros. Marcos olhou para mim em busca de apoio, mas eu ainda estava processando a situação. Ele havia usado o dinheiro que economizamos juntos, apostando tudo em uma expectativa incerta. Desesperado, Marcos disse que a única solução seria pedir a Bianca que devolvesse as joias. Ele ainda tinha o recibo, e como ela não havia usado o conjunto, seria possível conseguir o reembolso. Parte de mim duvidava que isso fosse funcionar, mas outra parte, esperançosa de encontrar uma solução para essa bagunça, queria acreditar que ele estava certo. No dia seguinte, Marcos foi até a casa de Bianca e explicou a situação. Com cuidado, ele pediu para que ela devolvesse o presente, explicando que sua situação financeira havia mudado e que ele precisava do dinheiro de volta. Mas, como eu temia, Bianca reagiu mal. Ela se recusou a devolver as joias, afirmando que já estava emocionalmente apegada ao presente e que significava muito para ela. Suas palavras foram duras e frias. Você me deu esse presente, Marcos. Um presente não se devolve. Não acredito que você está me pedindo isso. Marcos tentou argumentar, explicando que estava em uma situação delicada e precisava do dinheiro. No entanto, Bianca, fiel ao seu comportamento mimado, fez uma cena, acusando-o de ser injusto ao tentar retirar algo que já havia dado. Ela repetiu várias vezes que um presente dado não pode ser devolvido. Irritada, ao final da discussão, pediu que ele fosse embora, dizendo que ele havia estragado seu momento especial. Quando Marcos voltou para casa e me contou o que aconteceu, eu não fiquei surpresa. Eu conhecia Bianca bem o suficiente para saber que ela jamais abriria mão das joias. Mas o que me deixou frustrada foi que Marcos parecia genuinamente surpreso com a recusa dela. Ele realmente acreditava que Bianca faria o sacrifício por ele. Isso só me mostrou o quanto ele ainda era cego para o comportamento egoísta da irmã. Desesperado,
Marcos buscou ajuda com os pais. Primeiro, ligou para o pai, que mostrou simpatia, mas disse que não poderia se envolver. Quando falou com a mãe, a resposta foi ainda mais dura. Ela disse que ele não deveria ter pedido o presente de volta e que Bianca estava certa em não devolvê-lo. Para ela, o problema era de Marcos, e ele deveria resolver isso sozinho. Ficou claro que ele não teria nenhum apoio da família. Como último recurso, Marcos tentou falar com o irmão mais novo, mas, assim como os outros, ele também se recusou a se envolver, dizendo que não queria se meter nas brigas familiares. Sem apoio algum, Marcos se viu completamente sozinho. Alguns dias depois de toda a confusão com Bianca e a tentativa fracassada de recuperar as joias, Marcos voltou para casa com um ar abatido. Era como se, finalmente, ele estivesse começando a perceber o peso de suas ações. Ele se aproximou de mim de forma hesitante, como se não soubesse ao certo por onde começar. Ana, eu sinto muito. Eu realmente não deveria ter feito aquilo sem falar com você antes. Sei que errei. Eu permaneci em silêncio, esperando para ver até onde ele iria com aquele pedido de desculpas. Ele parecia genuíno, mas depois de tantas decepções nos últimos dias, eu não sabia se poderia acreditar tão facilmente. Ele continuou, agora visivelmente nervoso. Estou tentando consertar tudo, mas fiz dívidas contando que o projeto no trabalho daria certo. Agora que o projeto foi cancelado, você já retirou uma quantia enorme da nossa poupança sem me consultar. E agora está me pedindo para usar o restante das nossas economias para cobrir as dívidas que fez acreditando que o projeto daria certo? Não. Eu não posso concordar com isso. Ele me olhou, chocado com minha resposta firme. Ele claramente esperava que eu simplesmente concordasse, como se fosse minha responsabilidade resolver o problema que ele havia criado. Ana, não estou pedindo por capricho. Se eu não cobrir essas dívidas, posso perder o emprego. Precisamos desse dinheiro para tapar o buraco. É uma emergência. Ele insistiu, cada vez mais agitado. Mas eu não cedia. Não, Marcos. Esse dinheiro é nosso, e era para o nosso futuro, para os planos que fizemos juntos. Você já usou parte dele de forma irresponsável, e agora quer usá-lo de novo para cobrir as consequências das suas próprias escolhas. Isso é responsabilidade sua, não minha. Você precisa resolver isso. A cada palavra que eu dizia, via o desespero crescer em seus olhos. Ele se levantou bruscamente e começou a andar de um lado para o outro. Você está sendo irracional, Ana. Não vê que estou tentando resolver isso? Por que você não consegue entender que estou numa situação difícil? Bianca é importante para mim, eu quis fazer algo bom por ela. Agora estou tentando consertar, mas você está me impedindo. Suas palavras me atingiram como um golpe. Ele ainda não conseguia ver que o problema não era apenas o dinheiro, mas a forma como ele tratou toda a situação. Ele continuava defendendo Bianca, como se ela fosse a prioridade em tudo, e agora me acusava de ser irracional por não querer sacrificar mais das nossas economias. Você está me chamando de irracional? Perguntei, tentando manter a calma enquanto a raiva fervia dentro de mim. Marcos, você usou o dinheiro que economizamos para o nosso futuro, e agora quer que eu simplesmente aceite que mais dinheiro seja retirado para consertar o que você fez? Isso não é sobre ser irracional. É sobre você ter tomado decisões irresponsáveis e agora querer que eu pague o preço. Ele parou, frustrado, e disse, você não entende porque não tem irmãos. Eu só quis cuidar da Bianca, e agora estou sendo punido por isso. Você não está sendo justa. Minha raiva cresceu. Como ele ainda conseguia defendê-la, mesmo depois de ela ter se recusado a ajudá-lo, deixando-o sozinho com o problema? Isso não tem nada a ver com eu não ter irmãos, Marcos. Tem a ver com o fato de você, mais uma vez, colocar Bianca acima de nós dois. Ela te deixou na mão, e você ainda a defende. Eu sou sua esposa. E agora você quer esvaziar nossas economias para resolver o que você fez? Eu estou cansada de ser deixada de lado por causa dela. A discussão continuou, e eu sentia que, a cada minuto, nos afastávamos mais.
Marcos parecia incapaz de enxergar além de sua própria perspectiva. Ele realmente acreditava que eu era egoísta por não querer sacrificar mais do nosso futuro para corrigir o que ele havia feito. No fim, eu estava exausta. Eu amava, mas não podia continuar permitindo que ele colocasse os desejos de Bianca e suas próprias decisões impensadas acima da nossa relação. Ele precisava entender que responsabilidade não era algo que ele podia ignorar sempre que fosse conveniente. Olhei para ele, sentindo uma tristeza profunda me tomar. Marcos, se você realmente se importasse com o nosso casamento, com o que estamos construindo juntos, não estaria tentando me forçar a concordar com algo tão absurdo. Você fez isso sozinho, e agora precisa resolver isso sozinho. Eu não vou mais sacrificar o que é nosso por escolhas que você fez sem me consultar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, talvez finalmente percebendo que eu não iria ceder. Mas, mesmo assim, a distância entre nós parecia maior do que nunca. Depois da última discussão com Marcos, em que ele insistia em defender Bianca mesmo após ela tê-lo abandonado em sua crise, eu sabia que algo havia mudado em mim. A falta de consideração, os insultos e a forma como ele colocava a irmã sempre acima do nosso casamento foram a gota d'água. Eu não conseguia mais enxergar um futuro juntos, e por mais doloroso que fosse, era hora de tomar uma decisão definitiva. Passei noites refletindo, relembrando todas as vezes em que me senti ignorada e desrespeitada. O amor que sentia por ele não era suficiente para apagar a falta de responsabilidade e empatia que ele mostrava repetidamente. Decidi que precisava dar um passo adiante para proteger meu bem-estar. No dia seguinte, procurei um advogado para iniciar o processo de divórcio. Quando contei a Marcos sobre minha decisão, ele ficou em choque. Ele tentou argumentar, dizendo que ainda podíamos consertar as coisas, mas suas palavras pareciam vazias, como se ele não entendesse a profundidade da mágoa que causou. Em meio à conversa, Marcos teve um colapso emocional. Ele começou a gritar, dizendo que todos o estavam abandonando, que nada mais fazia sentido. Eu observei, sentindo uma mistura de tristeza e cansaço. Por um momento, senti vontade de consolá-lo, de recuar na minha decisão, mas sabia que não poderia continuar nesse ciclo destrutivo. Apesar de sua dor, eu estava firme. Marcos precisava lidar com as consequências das suas ações, e eu precisava seguir em frente. Embora ainda o amasse, sabia que o melhor para mim era encerrar o casamento. Alguns dias depois de ter iniciado o processo de divórcio, Marcos apareceu inesperadamente na casa dos meus pais, onde eu estava ficando. Ele parecia abatido, mas determinado. Com a voz trêmula, ele disse que não queria perder nosso casamento e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para consertar tudo. Ele me pediu uma última chance, prometendo que pagaria os $25.000 do próprio bolso, sem tocar mais nas nossas economias conjuntas. Por um breve momento, eu me senti dividida. Marcos estava arrependido e, de certa forma, isso tocava algo em mim. Refleti sobre tudo que havíamos passado juntos, e por mais que ainda houvesse amor, percebi que isso não era o suficiente. O amor não podia apagar a falta de confiança, a negligência e o fato de que ele sempre colocava Bianca em primeiro lugar, acima de nós dois. Eu respirei fundo e olhei para ele, sentindo o peso da minha decisão. Marcos, eu sei que você está arrependido, mas não podemos voltar atrás. Isso não é só sobre o dinheiro. São as escolhas que você fez, como você me deixou de lado tantas vezes. Não posso mais viver assim. Ele tentou argumentar, dizendo que mudaria, que faria tudo diferente, mas eu sabia que, mesmo que tentássemos novamente, as feridas já estavam profundas demais. Eu amava, mas o amor não bastava para salvar o que havia sido quebrado. Com firmeza, mas com o coração apertado, disse a ele que minha decisão estava tomada. Eu iria seguir com o divórcio. Marcos me olhou por um longo momento, talvez esperando que eu mudasse de ideia, mas quando percebeu que eu estava decidida, ele finalmente aceitou. A dor em seus olhos era evidente, mas ele se virou e foi embora, deixando para trás o que restava do nosso relacionamento. Naquele momento, eu sabia que, apesar da tristeza, estava fazendo o que era certo para mim. Algumas semanas após nossa última conversa,
o divórcio foi finalmente finalizado. O processo foi mais rápido do que eu esperava, mas o peso emocional que carreguei durante todo esse período parecia interminável. Havia uma sensação de alívio, mas também de tristeza, como se uma parte importante de mim estivesse sendo deixada para trás. Pouco depois do divórcio ser oficializado, recebi uma carta de Marcos. Ele pediu desculpas mais uma vez, expressando sua profunda tristeza por ter perdido nosso casamento. Na carta, ele reconhecia os erros que cometeu, dizendo que agora entendia o quanto havia me machucado e o que havia perdido ao me colocar em segundo plano tantas vezes. Ele mencionou que ainda me amava e que esperava que um dia pudéssemos, pelo menos, ser amigos. Ler aquelas palavras me trouxe um misto de emoções. Parte de mim ainda se importava com ele, mas eu sabia que nosso tempo juntos havia acabado. As feridas eram profundas demais para serem reparadas. Por mais que ainda houvesse amor, não havia mais espaço para o que vivemos. Eu precisava seguir em frente. Decidi que não responderia à carta. Precisava focar no meu futuro, na minha nova vida. Comecei a dedicar mais tempo ao meu negócio, mergulhando de cabeça no trabalho e nos meus próprios sonhos, que por tanto tempo ficaram em segundo plano. Aos poucos, a dor começou a ceder, e eu percebi que havia tomado a decisão certa. Embora o fim do casamento tenha sido doloroso, ele também me deu a oportunidade de me redescobrir e encontrar a paz que eu tanto buscava. No entanto, não posso negar que ainda sinto algo por Marcos. Às vezes me pergunto se tomei a decisão certa ao seguir com o divórcio. Será que eu deveria ter dado a ele mais uma chance? Talvez o amor que sentíamos pudesse ter superado os obstáculos, mas, ao mesmo tempo, é difícil conviver com um homem que dá mais prioridade à irmã do que à esposa. A relação dele com Bianca sempre foi um peso que me sufocava. E agora eu me pergunto, será que fiz o que era melhor para mim? Será que o amor, por si só, era suficiente para salvar o que estava se perdendo? O que você acha? Teria sido possível impedir o divórcio e seguir em frente juntos? O que você achou da história? Você acha que Ana tomou a decisão certa ao pedir o divórcio ou acredita que o marido merecia mais uma chance? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Obrigada por acompanhar mais uma história aqui no Recanto das Histórias. Até a próxima!